Bem-vindos a mais um podcast da Tuga Network! Eu sou a Diana David e connosco temos uma artista 2D, a Rosmaria Coutinho. Olá! Olá! Bem-vinda! Queria começar com as perguntas da praxe, que é o que eu costumo fazer nestes podcasts todos. Queria saber o teu percurso académico primeiro, o que é que andaste a estudar, como é que foi, e depois quero que, fales do teu percurso profissional. Como é que começaste a arranjar trabalho e assim. Foi um bocado, foi um processo assim um bocadinho nos zigue-zagues, mas pronto, eu comecei, em termos de arte, desde o início, eu sempre estive muito interessada em desenho e pintura, então sempre tive aulas de pintura, o que sinceramente eu agradeço à minha mãe por ter investido logo desde o início. Desde que idade, mais ou menos? Sei lá, desde 6 anos ou qualquer coisa que eu já ia a aulas de pintura, tipo pintura mesmo em tela, não é? Ah, que fixe! E depois acabei por seguir com isso. A minha mãe nunca duvidou que eu queria ser artista, por isso fez bem a investir na altura. Sempre viu ali um bichinho. Porque imagina, eu chegava a casa da escola e eu ficava a desenhar, quer dizer, em vez de ver televisão ou, sei lá, jogar no computador ou qualquer coisa, eu ficava a desenhar, era o que eu queria fazer. E então ela investiu nisso e eu no secundário acabei por escolher artes, obviamente, e tive um professor espetacular de desenho que me preparou para os exames nacionais, mas foi realmente aquele que me fez querer seguir para a frente como profissional em termos de arte e investir mesmo no desenho e na pintura e coisas do género, ilustração em geral. E na altura eu candidatei-me para o Porto, para a Universidade de Belas Artes do Porto, e queria ir para Design de Comunicação, porque era um dos cursos na altura que o pessoal andava a falar que era um dos mais interessantes ou mais em que os melhores alunos ou que tinha uma média até relativamente alta, mas ainda acessível na altura, e eu candidatei-me, mas penso que não entrei na altura porque foi uma cena muito estranha, por acaso, que eles meteram nas Belas Artes de Lisboa, em arte multimédia, que sinceramente foi uma mais-valia. Tu candidataste para o Porto? Eu candidatei-me para o Porto. Mas a Faculdade de Belas Artes do Porto ou outra? Não, imagina, eu candidatei-me como primeira opção para o Porto e eu tinha nota na altura para isso, mas quer dizer, eu acho que não consegui entrar por uma décima, qualquer coisa do género, e depois eu tinha outras candidatei-me para a Universidade de Aveiro, porque era mais perto para mim, eu sou de Viana do Castelo, portanto, ainda é um pedaço até Lisboa, e eu na altura não gostava de Lisboa, tenho que ser sincera, mas pronto, fiquei um bocado arrependida de me ter sequer candidatado para Belas Artes em Lisboa, porque era a minha quarta opção e foi a que eu entrei, basicamente. Porque as outras, estranhamente, eram muito abaixo da minha nota, e então eles meteram na que era mais aproximada, que foi uma coisa muito estranha. Foi mesmo estranho. Devia ter respeitado a ordem das preferências. Eu calculei que eles iam respeitar, e eu meti as 4 opções por sim, por não. Não é? Eu enchi, na altura havia espaço para 6 e eu também enchi tudo. Eu meti 4 só porque, pronto, eu tinha a certeza que ia entrar numa delas, agora qual delas não tinha a certeza. Mas pronto, na altura fiquei mesmo mal de ter-me calhado ir para Lisboa. Pois, tinhas que ir para mais longe. E não era só ir para mais longe, eu não gostava da cidade. Na realidade, eu sempre fui de uma terra pequena, não estava habituada a lidar com, percebes, a correria da cidade, o barulho, toda a gente à volta e não sei o quê, pronto, não estava habituada. E nos primeiros meses foi mesmo difícil quando vim para Lisboa, mas o pessoal é super fixe, pelo menos do meu curso, o pessoal da minha turma e a minha colega de quarto, o pessoal era espetacular. E então, pronto, acabei por ficar e gostei. Há males que vêm por... Desculpa? E é o mesmo curso que tu tiraste também. Pois é. Há males que vêm por bem. É verdade. E foi mesmo, porque eu nunca pensei, não é? Não era o que eu estava a contar, não era o que eu queria na minha vida.
mas calhou e sinceramente valeu a pena. Quanto à universidade, pronto, claro, eu tenho muita coisa a dizer que eu gostei de seguir animação e tive professores realmente que eu adorei ter. Por exemplo, de Concept Art foi um dos meus professores que eu mais adorei. Concept Art, quem era? Henrique. Era o professor Henrique, pois, Yeah, esse é que dava tudo o que tinha a ver com digital. foi isso que, aliás, foi aí que eu comecei a pronto, arte digital. Foi mesmo aí, porque eu até lá sempre Pois, desenhei em papel. pois também eu não sabia nada. Yeah. Pronto, e a partir daí é que realmente eu comecei a ver. Eu já jogava jogos de computador há muito tempo, não é? Desde criança, mas nunca pensei sequer, nem sequer me cabia na cabeça que podia seguir arte para jogos. Podia Sim. fazer arte para jogos e ganhar dinheiro com isso, ou ser artista nesse sentido, não é? Porque até lá eu só tinha pensado em arte como ilustração ou Sim, pintura uma e pessoa não etc. pensa que os desenhos animados e que os jogos são feitos por alguém. Estão Exato, ali, é que só vês, existem. estão lá feitos, pronto, aparecem na lista e tu vês, não é? Mas nunca pensas que é, pelo menos na altura, não havia coverage ou pessoal a falar sobre isso na altura. Havia, mas era bastante mais raro. Eu acho que hoje em dia é muito mais popular, ou há muito mais gente Há mais informação, a falar. sim. Yeah. Pronto, então na altura foi ele que realmente me abriu pronto, todo este mundo de arte digital e foi aí que eu comecei mesmo a experimentar. Foi aí que eu comprei a minha primeira Wacom e comecei a experimentar a desenhar em digital. Eu era péssima, horrível. Eu nem sequer percebia como é que funcionava a pressão da caneta ou qualquer coisa, foi muito tentativa e erro. Pronto, e então nessa altura comecei também a participar em concursos para ganhar coisas, tipo Wacoms e cenas de género, tipo a Que FNAC, fixe. eles faziam na altura. Tinha que ser no estilo de manga e anime para ganhares uma Wacom e cenas de género. E pronto. E então foi aí que comecei realmente a ficar interessada em arte digital e pensar, ok, se calhar o melhor é combinar os dois, quer dizer, é uma cena que eu adoro fazer, desenhar, e adoro jogar, portanto, aí começou a abrir todo um leque de coisas que realmente me fez ficar apaixonada por esta área, porque na realidade foi mesmo isso. Eu pensei que eu sabia que ia ser difícil, entre aspas, quer dizer, sabia que ia ser uma área que aqui em Portugal é muito complicado. Em termos de arranjar trabalho nesta área é muito Sim, complicado. não é tão fácil como programação, não é? Exato. Aliás, até certo ponto ainda considerei fazer um curso de programação só para poder ter, quer dizer, abrir mais portas nesse sentido. Portanto, na altura, como eu já sabia que ia ser tão complicado, eu pensei, ok, se calhar vou fazer um curso de programação e ver se com isso, ou, quer dizer, começo a investir mais numa área de technical artist, e que foi realmente o meu primeiro emprego dentro da área. Ai, vou querer saber tudo a seguir. Yeah. Pronto, e então, na altura, com o professor Henrique, comecei também a aprender 3D. Foi aí que comecei mesmo a pegar em todos estes materiais e ferramentas digitais. Mas o que eu gostava mesmo do que ele realmente esforçava-se para nos ensinar as técnicas dele, mas também puxar por nós para seguirmos para a frente e, percebes, ele não nos deixava estagnar e então estávamos sempre a puxar para seguir para a frente. Ok, eu tenho uma pergunta difícil. Voltando ainda aos tempos de liceu, de secundário, se te dessem agora a oportunidade, se tivesses que voltar atrás e dissessem, olha, em vez de fazeres o secundário via normal, preferes ir para uma escola profissional, tu o que é que preferias? Para uma escola profissional. Da área, pronto, dessa área de Da artes. arte. E eu teria aceitado, provavelmente. Porque eu sinto que perdi muitos anos a tentar perceber o que é que eu queria fazer porque ninguém me dava as ferramentas ou nada. Quer dizer, eu nem sequer fazia ideia que podia ser artista digital, ou que podia fazer jogos, ou que podia fazer o que quer que fosse, não é? Pelo menos no secundário, na minha altura, a ideia, ok, desenhas, é isso. Pronto, não havia uma divisão de há pessoa que vai para design, há pessoa que vai fazer design gráfico, ou sei lá, websites, cenas de género. E há pessoas que realmente têm paixões para essas áreas.
Eu acho que um curso profissional, já que tens de te sentir envolvido dentro das ferramentas, dentro da área, ajuda-te muito, desde o início, pelo menos, a teres uma ideia de o que é que, pelo menos um bocadinho do caminho que queres seguir, e não começar com tudo e mais alguma coisa, que foi o que eu fiz, e tentar arranjar realmente aquilo que tu queres seguir e fazer. Porque tudo bem que é um trabalho criativo e eu gosto de ser criativa, mas eu não consigo, quer dizer, eu não gosto, por exemplo, de fazer, sei lá, lettering, por exemplo. É uma Por cena que acaso também não não... acho muita graça. Mas há pessoas que Mas adoram. é Há verdade, pessoas sim. que realmente têm uma paixão por aquilo, fazem-no muito bem. Aliás, a Marta, por exemplo, que trabalha atualmente na Miniclip, espetacular, o trabalho dela é só lettering, mas é brutal. E ela adora aquilo. E é por isso que eu acho que realmente os cursos profissionais, na altura, pelo menos, eram um bocado... O pessoal falava mal deles, estás a ver? Como se fosse para... Pronto, pessoal que não tinha tão boas notas, ou que não sabia muito bem o que é que queria fazer com a vida, ou não estudava muito. Isso acontecia muito. Mas eu realmente vi pessoal a sair do curso profissional com bons professores que os fizeram gostar daquilo que estavam a fazer e, quer dizer, eles logo à partida já conseguiam começar a trabalhar logo a Estavam seguir já à frente, não é? e Na eles parte estavam a prática. trabalhar já quase há 6 ou 7 anos e eu ainda estou a estudar. Quer dizer, eu sinceramente realmente, e eu ainda fiz pior, porque eu ainda depois fui para o mestrado. Portanto, logo a seguir à licenciatura ainda fui logo, mas a realidade é que eu também gosto de estudar. Pronto, aí também está, E quer foste fazer dizer, mestrado em quê? Também em arte e multimédia? foi animação e ilustração. Ah, ok. E aí foi num Instituto Politécnico. E aí é que Aonde, está a aonde? diferença. Barcelos, no IPCA. Ah, ok, não sabia. Yeah. E o que é que Portanto, achaste já agora? pronto, aí é que eu vou falar da diferença, porque nas Belas Artes, eu tive o professor Henrique, foi espetacular, foi realmente aquele que me marcou mais o curso. Apesar de que eu escolhi animação, certo? Mas eu adorava adorava animação frame a frame, ou digital, 3D, o que fosse. Mas realmente no mestrado foi o que realmente me fez perceber o que é que eu queria seguir, se era realmente animação ou se queria ir para uma área mais de ilustração. Pronto, e pronto, porque mesmo para os jogos tu podes fazer os dois, não é? Também podes fazer animação. Mas pronto, na altura eu não sabia muito bem o que é que queria fazer, mesmo saindo do curso das Belas Artes, não sabia muito o que é que queria fazer. E uma coisa que eu não gostei das Belas Artes aqui em Lisboa é que é muito... Pronto, eu vou usar um termo um bocadinho... Diz, força, sem medos, É nós muito, temos que saber. é muito elitista. Ah, um Na bocadinho, sim. altura, Ainda é. pelo menos, eu não sei como é que é agora, não é? Pelo menos na altura eu lembro-me que os professores realmente puxavam para uma área muito mais contemporânea, que eu compreendo a ideia de, pronto, Porque é da belas arte mais artes. pura. Exatamente. Exato, compreendo. Mas quando estás num curso de animação, e apesar de que tudo bem, eu compreendo que eles querem uma animação mais contemporânea, mais abstrata, eles também, de certa forma, têm que aceitar que nem todos os alunos vão querer seguir esse estilo, não é? E eles não aceitavam. Se tu tentasses fazer uma coisa mais comercial, entre aspas, não só eles iam testar o teu trabalho e tu ias ter más notas, mas muitas vezes nem sequer queriam que tu participasses nas aulas ou que fosses sequer, sabes? Sim, devia haver, eles deviam fazer uma seleção como fazem, como há noutras universidades, pelo menos em minha experiência é no estrangeiro, eles quando uma pessoa se candidata para a universidade, há um processo de, eles veem o portfólio e depois a partir daí é que selecionam também, não é só as notas que contam. E isso era importante, porque depois uma pessoa vai para ali e vai um bocado enganada a pensar que pode também, que há espaço para outras coisas e depois não há. Também senti um bocadinho isso. E mesmo em termos de desenho em geral, tudo bem que, pronto, eu tive desenho académico, por exemplo. Adorei, foi uma cadeira que eu... Explica só aqui aos ouvintes o que é desenho académico. Desenho académico. É, pronto, o desenho mais tradicional que podes pensar. Do corpo Que é humano. pronto, naquele caso era corpo humano, mas também tivemos aulas que era de matérias mortas, pronto, era só Objetos, sim. desenhar objetos, frutas, coisas, não é?
que é para teres uma noção, pelo menos básica, das formas, da volumetria, etc. Não é? E pronto, maioritariamente foi realmente de desenho nu, portanto era anatomia. E aprendi imenso com aquelas aulas, foi espetacular. Eu adorei, mas claro que nem toda a gente gosta, não é? E se a pessoa que é mais virada para a ilustração mais abstrata ou qualquer coisa do género, se calhar não se vai sentir tão confortável naquele tipo de aulas, não é? Mas era uma cadeira obrigatória e fulcral para o curso. Portanto, mas eu adorei, pronto. E havia muita gente que realmente sentiu muita dificuldade, porque estava mais virado para outros estilos e etc. Mas pronto, eu acho que nas belas artes sente-se um bocado essa falta de inclusão do pessoal que se calhar é mais interessado numa área mais comercial, e mesmo do design sentia-se bastante isso. Mas pronto, eu segui para a frente, continuei a estudar, porque sentia que realmente ainda me faltava qualquer coisa. Parecia-me que ainda, tudo bem que tive 3 anos a estudar, mas não tinha aprendido assim tanto. Na realidade. A nível prático, não é? Eles são muito focados no teórico. Exato. Maioritariamente eu só tenho um stack de documentos que tive que fazer para a universidade, mas que na realidade hoje em dia não uso praticamente. Nenhuma dessa informação que aprendi não uso. Mas pronto, em geral, sim, ainda assim ajudou-me a seguir para a frente. Se calhar usas a nível de pensamento crítico, quando estás se calhar a pensar como é que vais criar algo e assim, não é se calhar tão palpável, mas... Sim, de certa forma sim, mas eu mesmo assim sinto que aprendi mais no mestrado, porque desta vez eu escolhi um instituto politécnico em vez de uma universidade, porque eu queria uma experiência muito mais técnica, que eu não tive até lá. Então aí eu já tive professores que eram realmente ilustradores ou animadores que fazem trabalhos mais comerciais. E então eles realmente ensinavam-nos a... Desculpa, a minha gata está aqui. Eu via a passar. Pronto, e então na altura eles realmente puxaram muito para uma área muito mais comercial e começaram também, e de certa forma deixavam-nos experimentar o que quiséssemos. Eu tinha colegas que eram de desenhos, estilos completamente diferentes, de ilustração infantil para banda desenhada, para realmente animadores, tive muitos animadores na minha turma. Pronto, e tu podias explorar o que tu quisesses. Claro que no mestrado é um bocadinho diferente já, porque tens mais liberdade, e contando com o facto também a maioria já está a trabalhar ou na área, geralmente, calcula-se dentro da área, mas havia gente que já estava a trabalhar em autênticos estúdios, quer dizer, de design, ou eram freelancers e já tinham muita experiência. Mas eu tive professores que realmente não só sabiam muito sobre a área e sobre técnicas, eles também nos davam muitos bons conselhos de pensamento crítico ou de etapas para criar concept art, ou para fazer ilustração para crianças, ou para isto ou para aquilo. Pronto. E tínhamos muito mais variedade de ferramentas e mesmo softwares também. Comecei a trabalhar com softwares no mestrado. Queres dizer algum? Que tipo de softwares? Que softwares? Por exemplo, o Blender eu nunca tinha usado antes do mestrado e sempre foi gratuito, e eu podia ter usado ainda nas Belas Artes, mas nas Belas Artes em 3D eu usei ZBrush, porque não era virado para animação, e então o ZBrush, como não é geralmente feito para animar, não é? É mais para esculpir. Pronto, eu nunca tive experiência de fazer um modelo com uma boa topologia, pronto, com a geometria direitinha, para depois não ter bugs quando animássemos e coisas do género. E são tudo coisas que eu tive que ter em atenção quando comecei o mestrado, porque realmente tivemos que todos experimentar fazer animação 3D, 2D, ilustração, etc. E eu adorei, os meus professores eram espetaculares. Os meus colegas eram espetaculares, toda a gente já tinha um background de arte, e toda a gente já tinha muito mais experiência, e realmente é aí que começas a querer seguir ainda mais para a frente, ou sentes-te mais motivado a ainda ir mais para a frente e a desenvolver as tuas skills, porque toda a gente à tua volta
já é um bocadinho melhor do que tu, provavelmente, percebes? E aprendes muito também, uns com os outros, e dicas, e cenas de género. E isso depois acabou por acontecer ainda mais para a frente, quando começas... Isso é muito importante também, antes de entrar na área profissional, foi realmente uma cena que me ajudou imenso, porque até lá nunca tive nada do género, não é? E pronto. E depois a partir daí é que eu comecei a realmente considerar candidatar-me para trabalho, não é? Depois de acabar o mestrado. Eu já me tinha candidatado anteriormente, mas eu acho que o pessoal considerava que eu não tinha muita experiência e que isso é o costume, digamos assim. Pois é, preciso ter um bocado de sorte. Acontece muitas vezes. Cá em Portugal, pelo menos, eu não sei se é só na nossa área, eu só posso falar daquilo que eu senti na altura, é que toda a gente pedia pessoal com experiência. E eu compreendo porque é que eles querem isso. Porque eles Mas às vezes, pessoal com experiência para estágios. Sim. Tens que ter 5 anos de experiência de trabalho para estagiares. Ou seja, nem sequer são eles a pagar a maioria do valor, na realidade. E na altura, por acaso, o IPCA, por exemplo, é um grande exemplo de a diferença entre um politécnico e uma universidade normal. O politécnico, a ideia é integrar-te dentro de uma área profissional. Portanto, se tu fosses realmente um bom aluno e mostrasses interesse em trabalhar e dedicação e motivação, etc., eles próprios organizavam feiras de trabalho, obviamente, mas também eles próprios tinham estúdios que vinham contactar o IPCA. Isso é fixe. Para ver se havia pessoal que estava interessado em seguir estágio lá ou mesmo trabalhar, e eles faziam isso não só com o mestrado, faziam isso também com os cursos, com as licenciaturas ainda. Tu já podias acabar a licenciatura se realmente eles vissem que tinhas potencial, eles arranjavam maneira de seguir para a frente profissionalmente, o que é uma coisa que não acontece de todo na universidade, nas universidades normais. Sim. Quer dizer, não sei quanto às privadas, por exemplo, não tenho experiência, mas em geral... Não, embora isso agora esteja um bocado a mudar. Eu, por acaso, há uns tempos vi a definição de licenciatura e diz agora que, não sei se já dizia antigamente, mas pelo menos agora diz que é para te preparar, a licenciatura, o resto não, mas a licenciatura é para preparar as pessoas para serem inseridas no mercado de trabalho. Não sei até que ponto é que isto está a mudar dentro das universidades. Eu somente não sei, não tenho mantido a par como é que eles têm estado agora. Na altura também calculava-se, ou pelo menos era pressuposto, que isso era a ideia da licenciatura, não é? Pelo menos os alunos têm essa ideia. Agora, se isso realmente acontecia, não acontecia de todo. Mas foi aí que eu senti realmente, e vi a diferença que podia ter sido, eu se tivesse escolhido um politécnico logo à partida, se calhar tinha tido muito mais oportunidade desde o início do que ter seguido para as Belas Artes, por exemplo. Claro que eu sinto que as Belas Artes, pronto, eu também não quero que seja, quer dizer, não quero que as pessoas fiquem a pensar... Achem que é horrível, as Belas Artes, nem pensar! Foi uma experiência brutal, foi muito bom e realmente fez-me pensar na arte de uma maneira completamente diferente, muito mais crítica e realmente pensar no que é que está atrás quer dizer... Sim, desenvolve o pensamento crítico, depois a parte técnica é que é um bocadinho deixada à parte. É isso, e é por isso mesmo que eu fui para o mestrado, porque sentia a falta disso, não é? E na altura... eu realmente tive muita sorte, mas eu já trabalhava como freelancer em pequenos gigs, pequenos trabalhos que conseguia arranjar na net, até que cheguei a trabalhar como storyboard artist para um pequeno estúdio. Quer dizer, calculo que seja pequeno, eu não acho que eles sejam assim muito... Para onde? Diz lá o nome. Pistácio. Ok, já sei. Eu trabalhava para eles porque eles fazem animações informativas maioritariamente. Portanto, não foi um dos meus trabalhos mais interessantes ou mais motivantes, mas serviu e realmente, pronto, com o background que eu tinha de animação, não é? Foi um trabalho perfeito para logo a seguir a ter
estudado isso, não é? Segui para storyboard. E foi muito fixe, mas realmente fez-me perceber que se calhar... Diz? Ia perguntar como é que os encontraste, como é que soubeste desse trabalho, como é que começaste à procura? Então, na altura, nós não tínhamos muitas plataformas para arranjar trabalho dentro desta área, mas houve uma plataforma que apareceu na altura que se chamava Indústria Criativa. E eu na altura usei muito essa plataforma porque realmente era só dentro da indústria criativa, por isso é que tem o nome, e realmente só empresas que tinham o mesmo intuito de procurar Assim, profissionais. o carga de trabalho já não está na moda? Eu, por Ou acaso, não até cheguei a conhecias? usar depois de usar a indústria criativa. Por isso é que até achei engraçado, porque a indústria criativa foi mesmo especificamente só para isso. E pronto, eu na altura fiz o upload do meu portfólio lá e tal, e comecei a receber algumas mensagens de vez em quando: "Ei, estarias interessado em fazer esta ilustração para isto", e coisas do género. Pronto, e eram pequenos gigs, claro que não era suficiente para, quer dizer, como um trabalho normal, não é? Eram pequenas coisas que eu estava a fazer na altura, pelo menos para começar a ganhar calo e pronto, também precisava do dinheiro na altura, não é? Que todo o meu percurso académico foi pago pelo Estado praticamente, porque eu nunca tive, se não fosse pago pelo Estado, eu nunca tinha estudado. É tão simples quanto isso, porque não tínhamos capacidades para isso. E aí é que também está uma diferença enorme, que pronto, há pessoal que se calhar, pelo menos cá em Portugal, eu acho que a maioria temos a oportunidade de estudar, e é uma coisa que realmente eu aprecio em Portugal, foi que me deu a oportunidade de o fazer, não é? Mas podia não ter Se estivesses nos acontecido. Estados Unidos, se calhar já não dava. Se estivesse nos Estados Unidos, eu provavelmente tinha só feito high school e não E já tinha saído. tinhas o futuro já garantido. Era só isso. Mas, não tive, é assim, eu tentei aproveitar todos os recursos que me deram, não é? Portanto, não foi, como é que se diz? Quer dizer, não foi um desperdício. Eu usei tudo aquilo que consegui. E pronto, e depois, pronto, seguindo agora para a indústria criativa, eu usei a indústria criativa e foi aí que eu conheci o tal estúdio Pistache. E eu trabalhei para eles. Não era mal pago, eu não considero que seja mal pago. Pronto, não era um dos melhores É bom para trabalhos. começar. Sim, serviu perfeitamente. E serve para portfólio e também, até mesmo em termos de concept art, storyboard acaba por ser um bocado, quer dizer, em termos criativos acaba por ser um bocadinho uma base semelhante. A ideia por trás acaba por ser bastante semelhante. E pronto, e realmente foi uma das coisas que eu cheguei a meter no meu currículo, mas que atualmente, pronto, já não uso para o meu currículo porque não acho que é necessário no meu caso. Porque depois as pessoas veem no teu currículo todos estes trabalhos que não têm nada a ver com a área e ficam a pensar: então, mas esta pessoa faz o quê afinal? Porque tem um monte de coisas. Eu lembro pessoal mesmo dizer: então, mas tu és ilustradora ou animadora? Ou o que é que Sim, especificamente o que é que tu és? fazes? Yeah. E por causa disso, porque eu tinha, era o trabalho que tinha. Então quando veem o meu currículo passam-se da cabeça, porque eu faço tudo. Quase tudo, é? Por isso mesmo. Quer dizer, também eu sempre trabalhei como empregada de mesa até à universidade. E mesmo na universidade, como eu não tinha dinheiro, obviamente, não é? Durante o verão era o meu trabalho, era empregada de mesa. Portanto, também tive que passar pelo mesmo. Mas jurei para que nunca mais, portanto... Está bem, esse pode esconder, vá. Não vá alguém dizer que a gente contrata-te, mas em vez de desenhares é para servir um café. Isso não vale a pena. Espero bem que não, mas pronto, na altura tinha que ser. Era o trabalho que tinha, foi o que eu consegui arranjar, foi um dos primeiros ofertas que tive. Antes disso, pronto, eu também vendia quadros de vez em quando e cenas do género. Sim, mas sabes que não é. Pronto, eu nunca criei uma
quer dizer, nunca meti isso no meu currículo, porque não é do meu interesse seguir pintura, e não acho que pronto, são coisas ocasionais que eu fazia de vez em quando, a pedido, ou então muitas vezes fazia porque queria e depois acabo por vender a tela, pronto, era mais uma cena do género. E acho que dentro das artes acabamos por passar um bocado por isso sempre, ou fazemos ilustrações de vez em quando e alguém, olha que fixe, e compra, ou uma cena do género. Ainda tentei vender prints a uma altura, mas não funciona muito bem no meu caso, porque pronto, o meu tipo de arte é um bocadinho mais específico e não fica bem na parede e cena do género. Pronto, é uma arte mais digital, mais detalhada, mais... pronto, a ideia é que quando eu faço as minhas ilustrações eu não estou a pensar se vai ficar bem na parede ou se é uma boa peça de decoração ou não. Claro, é com outro fim. Yeah. E então, estiveste na Pistacho e depois, qual foi o teu percurso a seguir? Eu não, por acaso até não me lembro muito bem. Eu lembro-me de fazer alguns trabalhos para fora, só pequenas coisas que o pessoal pedia. Eu cheguei a usar também outra plataforma para além da indústria criativa, que era o Upwork. Ah, ok. Yeah, o Upwork Nunca usei, por acaso. Trabalho, pronto, era mais internacional, apesar de que pronto, a maioria dos clientes são mais da América, em geral, pelo menos a maioria que eu tive realmente eram americanos, e na altura eles tinham algumas ofertas de trabalho assim, mais variada. Tinhas para prints para t-shirts, ou podias ser ilustrador para capas de livros, ou sei lá, queriam para websites, ou havia um bocadinho de tudo. E no início eu lembro-me que por acaso até não havia muita oferta para videojogos ou para o que quer que fosse de animação ou qualquer coisa do género. Hoje em dia vais lá e tens um monte de cenas, principalmente para YouTube. Tem pessoal a pedir animadores para fazer intros de YouTube e cenas do género. Essa é uma das maiores indústrias neste momento, calculo eu. Mas pronto, eu usei essa plataforma durante algum tempo e depois, passado mais ou menos 2-3 meses de ter acabado oficialmente o meu mestrado, recebi um contacto, eu candidatei-me a vários trabalhos em Portugal, incluindo a Miniclip. Já tinha-me candidatado ainda antes, quando estava no mestrado. Tu estás agora, não é? Exatamente. Para quem te estiver a ouvir. Mas eu depois ia mencionar. A gente já lá vai, sim. Yeah. Mas pronto, na altura eu já me tinha candidatado para a Miniclip ainda bem antes deles me contactarem mais tarde, não é? Eu já me tinha candidatado depois da licenciatura, porque eu lembro que tinham umas vagas abertas para artistas 2D. Ok. E eu candidatei-me na altura, mas ninguém quis saber. Depois foste fazer o mestrado. Depois fui fazer o mestrado. Depois, durante o mestrado, candidatei-me outra vez, porque eu sabia que ia ter um ano mais ou menos para fazer a tese. Eu pensei, se arranjar um trabalho entretanto, ótimo, não é? Mas também não estava mesmo ativamente à procura. E eles, por acaso, na altura contactaram-me e fizeram uma entrevista, mas não segui para a frente. Aliás, fiz a entrevista, fiz o teste, mas depois, pronto, acabei por não seguir para a frente. E então depois eu recebi um contacto, por acaso esta situação foi um bocado chata, porque eu candidatei-me através do LinkedIn a um trabalho para jogos. Eles fazem, se é que eu me lembro, faziam jogos para PC, mas não tenho a certeza se era mesmo. Mas era em estilo 2D, não era 3D nem nada do género. Esqueci-me de dizer que eu também não trabalhei, mas quer dizer, trabalhar, e eu considero que trabalhar é quando, em geral, quando tu te aplicas a alguma coisa e estás a tentar ter um resultado final, não é? Pronto, então eu na altura cheguei a conhecer um grupinho ou no Iberanime ou no Comic Con. Eu lembro que eu falei com um grupo que estava lá, que eles estavam a fazer um jogo que era o AKO. E na altura, pronto, aquilo eram só 2 rapazes que basicamente estavam juntos, da universidade, que se tinham juntado e estavam a fazer um jogo por eles mesmos. Eles tinham começado o projeto ainda na universidade e estavam a pensar continuar com ele e acabar, eventualmente, não é? Mas pronto, na realidade o projeto nunca foi acabado e ficou pelo caminho, mas na altura participar nesse projeto, porque eu não estava a receber nada, obviamente, eu estava a participar porque queria, não é?
gostei do estilo e gostava de participar com eles. Eles eram fixes, por acaso eu gostei. E eles também eram rapazes da minha idade, portanto também não lhes posso pedir na altura. Pronto, eles simplesmente contactaram-me, disseram, olha, se estiveres interessado em participar, apita. E pronto, e começamos a falar e participei na altura para fazer concept art para o jogo. E eu cheguei a meter isso no meu portfólio, porque epá, foi bastante trabalho que Sim, fiz é na trabalho na altura. mesma, sim. Exato, não foi pago, mas pronto, era para um projeto que eu gostei e realmente achei que valia a pena deixar no portfólio. E esse é um dos exemplos que, às vezes, eu compreendo que há pessoal que realmente não quer trabalhar sem receber, mas eu na altura estava a estudar e pronto, achei no meu tempo livre, porque é que não é? E realmente foi uma cena que eu acho que foi uma das razões para ter arranjado trabalho na área mais tarde. Ok, fixe. E Porque esse jogo chegou a ser concluído? Existe? é Para se assim, experimentar ou eles não têm sabes? publicações, mas eles nunca chegaram a acabar o projeto. Hum. Pronto, e na altura, eu lembrei-me disto porque a rapariga que participou comigo também como concept artist, ela depois chegou a trabalhar para esta empresa que eu estava a falar agora, esta empresa que eu não gostei. Pronto, então essa empresa na altura contactou-me a oferecer-me, pronto, um salário que eu na altura pensei, ok, pronto, eu vou começar como quase estagiária, não é? Que na realidade não era bem isso. As responsabilidades eram muito superiores a um estagiário. Era mais como, se calhar, um mid-level artist na altura. E eles, pronto, eu cheguei a ir a entrevista fisicamente ao estúdio. Era um estúdio muito pequenino, quer dizer, era pronto, E um podemos saber a andar, cidade, ao menos? Foi onde? foi aqui em Lisboa. Ah, E eles eram muito. Na altura, eu acho que eles nem publicavam o nome da empresa praticamente. Tinha muito pouca informação. O website deles, quer dizer, não tem muita informação sobre o que é que eles fazem, quem são as pessoas que participam. Eu fui à entrevista um bocado, quer dizer, às cegas, sem perceber muito bem no que é que me estava a meter. E realmente, pronto, eles ofereceram-me um salário bastante baixo, que era 900 euros. Isto sem ser oficial, ou seja, eles não estavam a fazer com contrato, portanto aí já envolve outras era tudo por baixo da mesa. ilegalidades. Ilegalidades. Portanto, é por isso que eu não quero E não passava recibo nem nada, então. nada. Ok, Não ok. tinhas qualquer tipo de benefício Sim. para além do salário. E melhor ainda, tu não só trabalhavas de segunda a sexta, tu trabalhavas também sábados e eles avisavam, desde, pronto, eu sabia no que é que me estava a meter, que eles avisaram que muitas vezes não tinham sequer horário de trabalho, em que muitas vezes, sim, podes aparecer às 11 da manhã, se quiseres começar a trabalhar a essa hora, mas vais ficar até ao final do dia ou até à noite, e muitas vezes não vais trabalhar só às 8 horas, vais trabalhar 9, 10, 12, dependendo do que é que eles estiverem a fazer na altura. Sem pagarem mais, por isso. Sem pagarem mais, obviamente. E eu na altura, eu aceitei a proposta, mas como não era contrato, não havia nada oficial. A minha sorte entre aspas, eu tinha tudo pronto para vir para Lisboa. Basicamente eu ainda estava em Barcelos na altura, tinha acabado de mestrado ainda há pouco tempo. Na altura tinha acabado há um mês, portanto ainda estava a acabar as coisas lá em cima. E então eu comecei a juntar tudo para vir para Lisboa e os gajos, um dia antes de eu vir para Lisboa, eu já tinha o bilhete comprado. Meu Deus. E eles um dia antes disseram, olha, afinal já não vamos seguir com a tua... Contigo, sim, já não te queremos. com a tua posição. E eu fiquei assim um bocado, ok, quer dizer, eu já estava a contar com tudo, já Pois, estava imagina, tinhas já alugado um a quarto ou uma mudar. casa ou o que quer que seja. Yeah. Não, eu por acaso ia ficar no início, ia ficar na casa de uma amiga minha cá em Lisboa. Tiveste a sorte, imagina que não era o caso, já tinhas Imagina que não tinha essa possibilidade. Foi uma situação mesmo ridícula na Mas altura. pronto, pelo menos depois não tiveste que te sujeitar àquilo tudo. Foi a minha sorte, porque eu na altura eu não tinha a noção do que é que eles faziam. E é que por acaso essa rapariga que participou comigo no tal projeto, eu gostava muito dela, ela realmente é trabalhadora e na altura ela penso que ela aceitou bastante tempo depois dessa situação, mas ela contou-me cenas terríveis dela trabalhar lá, que eles gritam com o pessoal e, quer dizer, não têm qualquer tipo de formalidades ou qualquer tipo de profissionalismo no estúdio. É assim uma coisa
percebes, não te cabe na cabeça que um estúdio de jogos faz uma cena destas e atualmente eles ainda estão à procura de posições. Eu estou sempre a receber notificações no LinkedIn que os gajos estão sempre à procura. Estão sempre à procura de pessoal novo, porque ninguém aguenta lá, obviamente. Eles não pagam. Nessas condições, sim. Gritam com o pessoal e pronto. E acho que o problema é que muita gente desesperada, que eu própria estava na situação e por isso mesmo é que aceitei, o pessoal não tem outras oportunidades e tu acabas por pensar, se eu não aceitar isto, eu não tenho mais nada. É isto que eu tenho. E na altura era exatamente o que eu tinha, por isso é que eu aceitei. Também quando sai da universidade, a pessoa quer uma oportunidade, qualquer oportunidade. Exato. E na altura, tu sais da universidade a pensar, eu quero uma oportunidade. A maioria, claro que não quer sujeitar-se a ir para um estágio que não seja pago, não é? Porque tu já acabaste o mestrado, já acabaste isto tudo e, quer dizer, toda a gente já está a trabalhar e a pagar o seu próprio apartamento e a pagar não sei o quê e tu ainda estás naquela de ainda não arranjaste um trabalho, nem sabes o que é que vais fazer para a frente e pronto, eles aproveitam-se disso. A realidade é essa. E não são os únicos, definitivamente. Há muitas empresas que precisam de pessoal de design que eu já vi e candidatei-me também a cenas do género em que não só tu tens que ter experiência de vários anos, tu vais para estagiário e também tens que ter experiência em 3D e animação e não sei o que mais. E fazer tudo. Tu tens de ter uma panóplia de experiência que ninguém vai ter. É tão simples quanto isso, porque tu, durante o teu percurso, tu focas-te numa área, na maioria das vezes. Podes por interesse ou por hobby experimentar outras coisas, mas geralmente não és tão bom a nível profissional nessas áreas porque não é a tua área. E na altura, foi assim uma cena um bocado estranha, mas eu tive sorte porque logo a seguir a essa empresa, à última da hora, cancelar tudo, eu recebi, passado uns 2 meses depois disso, eu vi uma oportunidade na minha cidade, em Viana do Castelo, de um estúdio pequeno, que nem sequer era um estúdio na altura, era só o meu patrão na altura, que estava à procura de pessoal, porque ele achava que, pronto, não havia muita competição em Portugal em termos de jogos, e ele já estava farto de ter que trabalhar no estrangeiro ou a freelance, e ele é um programador. Estamos a falar de um programador de bastante nível alto, e ele estava farto de ter que trabalhar com o pessoal de fora, e ele só queria estar em casa com a filha e poder trabalhar na mesma cidade onde vive, não é? Pronto, então ele fez quer dizer, alugou uma sala. Sim, fez um pequeno estúdio, sim. Yeah. E tem nome esse estúdio? Ainda existe? Ou também não queres dizer? Também não pode ser? Eu não me importo, eu acho que ele não se importa. Sim, queremos publicidade! Pronto, o grupo chamava-se Shadowmatic. Pronto. Já vou buscar. Eles não têm muita coisa atualmente, pelo menos que eu saiba. Eu sei que eles têm vários projetos in the works, mas quer dizer, não tem assim nada muito especificamente publicado, acho eu. Às vezes são trabalhos que eles podem nem sequer ter direito a publicar. Não sei, não faço ideia. Sim. Na maioria das vezes eles não têm direito, porque eu lembro quando eu trabalhei lá, nós estávamos a trabalhar para outros estúdios. Nós éramos daqueles estúdios que são contratados... É tipo os ghostwriters dos livros. Também não podem assinar depois o nome no livro. Basicamente. Era uma cena muito semelhante. Porque no final de contas quem fez o jogo todo tinha sido ele, mas... mas foi a outra empresa é que dá o nome. Exato, é publicado por uma empresa que não é a nossa, não é? E são eles que fazem o dinheiro, não é? Tu és pago por contrato, tu és pago a fazer o trabalho. Sim, não ficas com royalties nem nada disso, sim. Yeah. É essa a realidade de um estúdio pequeno, na maioria das vezes, que tem a começar, é assim que começa, geralmente. É subcontratado. Pronto, e na altura ele precisava de um technical artist e eu não tinha qualquer tipo de experiência em programação. E foi aí que eu percebi, se calhar vou precisar de aprender programação, porque eu vejo que realmente há pessoal à procura do technical artist que não há muita gente, porque tu tens ou programadores que são muito bons e são... Sim, é difícil juntar as duas coisas, sim. Exato, porque é raro uma pessoa que seja criativa
ou que realmente goste de desenhar e etc., que também gosta ao mesmo tempo, ao mesmo nível, goste de programação. É muito raro ter os dois. E vice-versa, sim. Exato. Então, e foste aprender programação? Isso eu não sabia. Lá, pronto, no trabalho tive que aprender. Que fixe. Mas usávamos o Unity e foi a primeira vez que comecei a trabalhar com o Unity na altura e realmente, tive que aprender tudo um bocado, tudo ao molho e fé em Deus, porque foi mesmo assim quer dizer, foi um crash course de mais ou menos um mês que tive que andar mesmo ali a malhar, a tentar perceber como é que funcionava a programação. Hoje em dia já nunca mais usei, portanto, praticamente a maioria das coisas já não lembro. Não, mas se puseres a mexer outra vez, depressa te lembras. Eu lembro como é que o software funciona e eu esqueço-me da lógica da linguagem deles, o C#. Pronto, esqueço-me que tenho que fazer isto primeiro e depois aquilo, porque senão não funciona. Isso também vem com a experiência. Eu somente achei que programação não é assim muito difícil, não é um bicho de 7 cabeças, é muito lógico, portanto, quer dizer, é bastante fácil nesse sentido, mas requer muito trabalho e dedicação para aprender. E na altura, pronto, eu também só aprendi o mais básico como technical artist, era mais para trabalhar com UI ou com animação ou com, pronto, pequenas coisas que eles depois trabalhavam no hard code, faziam o jogo em si. E foi realmente isso que começou a dar aquele gosto de trabalhar em jogos, mas também percebi dentro desse trabalho que se calhar, afinal, eu não quero seguir programação ou não quero investir o meu tempo nisso, porque realmente é preciso muito tempo naquilo e eu preferia estar a aprender outras técnicas de desenho ou de arte digital ou aprender a fazer assets e cenas do género, que não aprendi na altura, porque aquele tipo de jogos que nós estávamos a fazer era muito mais indie, um estilo mais indie, que requer menos UI ou menos, quer dizer, recursos nessa área. E então, pronto, eu trabalhei com 3D lá também, com 2D, um bocadinho de tudo. Mas foi realmente o que me ajudou a fazer o meu portfólio, pelo menos na altura, para ter um bocadinho, pelo menos, de desenvolvimento de jogos no meu portfólio. E como também trabalhámos com projetos bastante variados, também tínhamos muitos estilos diferentes que também ajudam no portfólio, pelo menos porque mostra que consegues adaptar-te ao que for preciso, não é? Porque muitas vezes nós temos um estilo muito específico, e eu incluída, eu tenho um estilo muito específico quando faço ilustrações, mas quando se trata de jogos, eu tento esquecer um bocado isso e adaptar-me àquilo que nós precisamos que ele seja, não é? Pronto, e na altura realmente tive que aprender a fazer isso, eu não estava habituada a ter que me adaptar a outros estilos completamente diferentes que nunca fiz, não é? Ou ter que fazer logos, ou ter que fazer botões, ou ter que fazer isto e aquilo. Uma pergunta, nessas empresas, pronto, tu já trabalhaste, tu tiveste que fazer algum teste antes, ou viram o teu portfólio e contrataram-te? Não, eu nunca tive que fazer testes antes da Miniclip. Só na Eu já tinha Miniclip? feito testes para a Miniclip antes deste trabalho, mas nunca para outros tive que fazer. Eu acho que eles, em geral, até sentem um bocado de receio de pedir, porque eles também sentem que é um bocado rude, ou é porque eu lembro-me que havia empresas que eu dizia, mas querem que vos envie, querem que, por exemplo, tente fazer isto ou aquilo, e eles diziam, não te preocupes, nós conseguimos perceber pelo teu portfólio, também não queremos estar a chatear, ou não queremos estar a, percebes? Pronto, eles também têm um bocado de receio de estar a tirar o tempo à pessoa que se calhar até trabalha noutra coisa na hora e pronto, eles não pedem. Mas também se calhar porque são estúdios mais pequenos e empresas mais pequenas. Calculo. Pois, Mas talvez pronto. sim. Eu também, assim, nunca tinha feito testes, não. Foi só mesmo com a Miniclip. Pois, exato. Eu até mesmo para outras empresas de fora nunca tinha feito testes. Sim, também já trabalhei para uma empresa maior no estrangeiro e ninguém pediu nada. Pois, eu não sei se é, eu achava que era um requisito em geral, porque eu lembro-me de ver mais tarde, via vídeos de pessoal, artista, de empresas que eu
adoravam um dia trabalhar, não é? Se calhar as Tipo, empresas muito, muito grandes, se calhar fazem isso, sim. Não, eles fazem, isso eu sei. E eu lembro-me de ver os vídeos porque eles diziam mesmo, tive que fazer este teste com isto, isto e isto, e eram testes bem complicados, ou requeriam bem mais tempo. Mas também quando estás a candidatar numa empresa daquelas, eles realmente vão investir em ti, não só no facto de teres de te mudar para lá e, quer dizer, é uma nova pessoa que têm que pagar e etc. Mas também todo o processo de inclusão e de teres que aprender como é que o estúdio funciona e etc. Tudo isso requer muito tempo e dedicação também da empresa, não é só da pessoa que se está a candidatar e a ir. Por isso é que muitas vezes o problema de contratar uma pessoa muitas vezes não é só o facto de teres que lhe pagar e que teres que, quer dizer, é a adaptação. A pessoa vai ter que se adaptar a uma equipa nova, eles já têm um processo muito específico que é a maneira como eles trabalham, a pessoa vai ter que se adaptar àquilo e isso requer bastante tempo. Mas eu não me lembro de ter feito mais nenhum teste para nenhuma empresa. Então, e o que é que tu fazes agora na Miniclip? Quais são as tuas Pronto. funções? Eu sou 2D artist, portanto trabalho maioritariamente só com 2D, mas isso, quer dizer, é um bocadinho generalista, entre aspas, porque no meu caso, como eu tenho experiência com 3D e animação, às vezes, faço pequenas coisas também dentro dessas áreas, mas em geral é só 2D e no meu caso é um bocado específico, porque eu trabalho mais com o nosso maior projeto, que é o 8-Ball Pool, e maioritariamente eu faço os cues para o jogo. Portanto, é quase um trabalho que praticamente, até agora tinha sido só eu durante praticamente um ano e tal, que era só eu fazer os cues praticamente. Mas atualmente, como já temos mais pessoal, estamos a começar a dividir um bocado mais o trabalho, então eu já tenho a oportunidade de trabalhar um bocado mais noutros projetos também e outras coisas que não é só cues. Porque quando eu comecei a trabalhar na Miniclip, eles davam-me um bocadinho de tudo. Não havia, porque na altura ainda não se sabe o que é que a pessoa realmente é melhor a fazer, ou o que é mais rápida, ou com o que é que se dá melhor. E na altura, eu fazia um bocadinho de logos, fiz bastantes logos para alguns dos nossos jogos, e todos têm estilos diferentes, por isso, again, temos que ter bastante capacidade de variar entre projetos. Quer dizer, faço um bocadinho de tudo. Não, por exemplo, não faço UI, nós temos artistas de UI que, o título deles é mesmo de UI. Por exemplo, o Jorge, no nosso caso, que é espetacular. Toda a gente na empresa conhece o Jorge por ser. Ele tem uma vasta. Ele quer dizer, tem. Ele é bom naquilo que faz, pronto. Não, ele é espetacular. Ele é daquelas pessoas que tu ficas assim, tipo, sem perceber muito bem a ponto de virar, porque ele sabe tudo, praticamente. Ele sabe animação, ele sabe UI, ele também é muito bom ilustrador. Portanto, acabas por ter que te adaptar um bocado aos projetos que é preciso. E a nossa equipa é muito variada, temos pessoal 3D e pessoal, tu incluída também, trabalhaste com 3D Já fui, lá. sim. E temos pessoal que realmente é, se calhar, dos melhores, mas dos que ficaram cá para Portugal também, porque há muita gente que saiu, não é? E há muita gente que não só saiu da empresa, mas que saiu de Portugal, porque não havia oportunidades suficientes aqui, ou que tinham as oportunidades melhores lá fora. E eu mesmo dentro da Miniclip, na altura, eu adoro trabalhar onde estou a trabalhar e gosto muito da minha equipa e tudo mais. No nosso caso, nós trabalhamos com mobile. Eu, na altura, quando comecei a pensar em trabalhar para videojogos, eu queria trabalhar para plataformas tipo PlayStation ou PC. Sim, para as consolas e PCs, sim. Porque era isso que eu queria na altura e quando tu vês
o que o pessoal consegue fazer, sei lá, na Blizzard ou na Riot e no género, era isso que eu queria. Esse é o Era isso, objetivo final. esse é o objetivo. Mas também, sinceramente, eu também não considero que eu sinceramente eu acho que sim, eu adorava trabalhar nessas empresas e gostava de fazer aquele tipo de trabalho especificamente, tipo splash artist, ou, que é mais só ilustração praticamente. Mas à medida que eu fui me inserindo no trabalho, mesmo na minha empresa anterior, eu comecei a perceber que aquilo que eu gosto mesmo de fazer não é só desenhar, é pensar em um bocado de tudo que envolve fazer um jogo. Gosto de pensar nas mecânicas, gosto de começar com nada e chegarmos a um ponto final que, ok, está pronto para o lançamento. Eu gosto de todo o processo, desde do zero até ao final. E na altura, antes de ter trabalhado, eu não sabia que era mesmo isso que eu gostava de fazer. Aquilo que eu pensava, ok, eu quero fazer ilustração para jogos, ou quero fazer assets para jogos, mas eu acho que só com o trabalho e que realmente, pronto, agora já estou É fazer que se aprende, não é assim que se diz? isso, porque na altura, pronto, eu sempre considerei que tinha jeito para ilustração e tal. Tudo bem, mas eu percebi que realmente tenho um jeito para ilustração, mas especificamente para jogos, por causa de estar a trabalhar aqui, não é? Porque me deram a oportunidade de realmente crescer e de... Epá, não era exatamente aquilo que eu imaginava na minha cabeça no início, mas quer dizer, fiquei imensamente Mas também grata. está dentro do Não, enquadramento. e é isso, a cena é essa, não era o que eu queria no início, ou não era aquilo que eu pensava que eu queria no início, mas eu acho que ao trabalhar e realmente ao ter que me dedicar ao trabalho que estava a fazer, comecei a perceber que se calhar afinal porque comecei mesmo a gostar daquilo que estava a fazer, adorava fazer desde qualquer tipo de trabalho que eles me mandavam fazer e eu estava contente. Tudo bem que às vezes, pronto, é frustrante, chegas a um ponto que há algumas revisões que têm que ser feitas e muitas vezes as revisões levam quase um mês a acabar uma pequena coisa que tu pensaste que podias ter feito em 2, 3 dias, mas que foi revisto, sei lá, 20 vezes ou 30 vezes. Aí, claro que é frustrante, mas isso faz parte de qualquer projeto. Eu acho que, porque, pronto, no final de contas, tu estás a ser contratado numa empresa que já tem um estilo específico, que tem projetos específicos, e tu é que tens de te adaptar quando te inseres nele. E se não está a funcionar bem, pronto, no nosso caso, temos que arranjar maneira de chegar ao ponto final, quer dizer, ao produto final, que se insira bem, que fique bem e que o pessoal que vai jogar perceba que faz sentido, que aquilo, quer dizer, aquilo que lançaram realmente faz parte do jogo, porque às Claro, as vezes pessoas os artistas têm que estar preparados para fazer as alterações que forem necessárias, que aquilo é para isso. vender. Exatamente, e eu acho que eu também lembro-me de ver alguns casos que havia pessoal, até mesmo de amigos meus que saíram da universidade e tudo mais, que também trabalharam na área, que desistiram de trabalhar na área porque o facto de terem que rever tanto, pronto, no caso deles também tinha a ver com a autoestima, porque acaba por, eles achavam que, pronto, se calhar até não eram tão bons artistas como achavam. Mas não tem a ver com o seres bom ou não. Mas isso também cabe depois à pessoa que está a pedir as alterações de explicar o que é que se passa, para a pessoa perceber se é erro dela, se é uma decisão acima deles, qual é que é o problema. Sim, muitas vezes até mesmo que não é o facto de tu fizeste um mau trabalho, é simplesmente não é aquilo que se quer. Muitas vezes é só um gosto pessoal ou um gosto da equipa, percebes? Muitas vezes não é aquilo que, por exemplo, eu muitas vezes começo com um concept, eu faço muitos quios, pronto. Para dar a vender. Para dar e vender mesmo. Se eu fizesse um portfólio neste momento, eu tenho a certeza que pai, sei lá, umas 5 páginas era só fileiras de quios. Tacos de bilhar. Exato. Tacos de bilhar, de todas as formas, cores e... Yeah. Mas
tu muitas vezes começas com um concept e o concept vai para a frente, é aceito pelos PMs, etc. Vai para a frente, tu acabas o queue e tiveram todo o tempo para rever e tudo mais, mas pá, muitas vezes só vendo o produto final é que realmente eles veem, ok, se calhar este não é bem aquilo que queremos, vamos ter que fazer alterações aqui. Yeah. E volta para trás. E muitas vezes volta para trás 10 vezes, muitas vezes volta para trás 15 vezes, ou mais. Acho que forem precisas. Eu tive uma experiência também bastante cansativa nesse aspecto, quando estive a trabalhar na Frontier, em Cambridge, em que nós estávamos a fazer o UI para um jogo de um jardim zoológico, e eu tive 6 meses a fazer os mesmos menus, sempre a voltarem para trás, porque aquilo ia para outras hierarquias, depois afinal era outra pessoa que tinha que decidir, e pronto, e foi-se fazendo muitas versões. Yeah. E eu sinceramente eu acho que não vai ser diferente para nenhuma empresa que tenha, pelo menos para jogos. Vai haver muitas revisões e até muitas vezes não só vai haver revisões, se houver mais pessoal que também faz o mesmo trabalho na equipa, se calhar o teu trabalho vai passar para essa pessoa e ele vai ter que pegar naquilo e modificar e fazer elas alterações. Também muitas vezes acontece. E eu sei que, pronto, há pessoal que compreensivelmente é normal não se sentir bem a pegar no trabalho de outra pessoa, mas faz parte, porque na realidade quando nós estamos a trabalhar na empresa nós estamos a trabalhar como equipa, não estamos a trabalhar como artistas individuais. E eu percebo que seja chato de vez em quando, mas muitas vezes é a única forma de tirar, quer dizer, de conseguir fazer o projeto seguir para a frente, porque às vezes tu já estás tão embutido naquilo que é por isso mesmo que não estás a conseguir seguir, quer dizer, fazer aquilo. Fazer a modificação, não é? Já só alteras um bocadinho pequenino e pensas que para ti já é uma mudança gigante, mas depois quem vê por fora, tu tens a certeza que alteraste isto. Não se nota. Às vezes tem que ser, faz parte e pronto, é um bocado chato, mas eu, na minha opinião, para mim não é difícil, não me importa nada que alguém pegue no meu trabalho e modifique e se realmente vai ficar melhor, mais vale, que é isso que eu quero. Se o produto realmente vai ficar melhor, e aí começa a parte, pronto, eu acho que aí também é quando um artista começa a perceber se realmente quer seguir esta área ou não, porque tu tens que pensar que isto é um produto, tu vais vendê-lo. Uhum. E tem que ser... Sim, temos que pensar que o que estamos a fazer não é para nós, não é nosso, é da empresa. Exato. E é para um cliente, não é para nós. Exato, e alguém vai ter que pagar para ter aquilo, não é? No nosso caso, estamos a vender assets, estamos a vender coisas que alguém vai pagar para poder ter aquele quilo, ou vai ter que pagar para poder ter esta customização ou qualquer coisa. E aí, pronto, pronto, como artista, não, quer dizer, nós não nos podemos definir por este tipo de trabalho porque, pronto, no final de contas é criativo sim, mas requer muitas alterações e requer muita revisão e muitas vezes o produto final nem sequer foi aquele que tu pensavas que ia ser ou que querias que fosse, mas teve que levar aquelas alterações porque não só tens higher-ups e tens pessoal que vai rever aquilo tudo, mas eles conhecem muitas vezes, pronto, principalmente se tu fores uma pessoa que não está há muito tempo no projeto, não conheces realmente os jogadores e não conheces na realidade o público para quem estás a vender. Portanto, acabas por ter que confiar e acreditar que as alterações que estão a ser feitas vão ser para melhor, não é? É isso. Há que ter esperança. Nem sempre acontece. Às vezes, pronto, fica mesmo muito pior e muito horrível e vai assim e pronto. Paciência. Acontece, às vezes acontece. Não posso dizer que não, mas apago. Mas, pronto, o que interessa é que o cliente está satisfeito. Exato. Tem mau gosto, não faz mal. Foi para a frente, a culpa não é tua, ok? Exatamente. Então, toda a gente, quer dizer que houve 20 pessoas depois que aceitaram e que achavam que estava melhor. Exatamente. Mesmo tu não concordes. Muitas vezes não concordas. É poker face, está tudo ótimo. Ok, última pergunta. O que é que tu dirias a ti própria se pudesses falar contigo agora mais no início de carreira? Se estivesse agora a sair da universidade, o que é que lhe dizias? Algum conselho? Eu dizia, se calhar para não ser tão perfeccionista,
pronto, isto vai soar um bocado estranho porque eu acho que o que me acontece muitas vezes, ainda hoje em dia acontece, se tu reparares eu nunca posto nada, eu sou péssima com redes sociais, eu não gosto de... Eu não me importo de fazer update ao meu portfólio, mas eu não gosto de postar coisas, porque eu sou muito perfeccionista e eu percebo que eu realmente... Claro que eu tenho defeitos como qualquer artista ou como qualquer pessoa, mas mesmo dentro da arte eu sei que nunca vou estar a 100% aquilo que eu quero, não é? Aquilo que eu imagino na minha cabeça que quero ser um dia, não é? E eu sempre que acabo uma ilustração, um projeto ou qualquer coisa, eu vejo 1.000 defeitos e então depois não posto. Simplesmente não coloco na internet, porque eu nem sequer quero que esse trabalho esteja associado àquilo que eu faço. Está bem. Pronto, e então eu dizia, é para deixar de ser tão perfeccionista, porque houve muitas vezes que realmente foi isso que me atrasou em muitas coisas que podia ter acabado feito antes, que pronto, acabei por desistir porque não gostava de como é que estava. Olha, e onde é que a gente pode encontrar, já que és mais em redes sociais, onde é que a gente pode encontrar? Tens site? Onde é que é o teu portfólio? Eu depois vou pôr isso tudo na descrição, mas já agora fica aqui. Eu tenho só o Instagram, que é o que eu uso mais. Já não posto para aí há 2 anos praticamente. Portanto... Que vergonha! Mas é por isso mesmo. Sim. Mas sinceramente também tem Pronto, quando a gente viu uma ilustração tua online, vamos saber que esta de certeza está mesmo ao teu gosto. Exato. Ou que não me importe que as pessoas vejam. Pronto, está bem. Pelo menos não tive vergonhas. Mas pelo menos não fico mal a pensar, não quer dizer, continuo a dormir à noite sabendo que está lá fora. Mas sim, eu só uso o Instagram, mas eu posso te enviar o link, é ros.draws. Eu dei esse nome porque há um artista que eu gosto muito que se chama Ross Tran e o canal dele é Ross Draws, portanto também sigo às vezes, sim. Temos um nome um bocado semelhante, porque toda a gente me trata por Ross. Pronto, fiz isso, mas pronto. E é o único sítio que eu costumo postar, mas 2 anos atrás. Nunca se sabe, tudo pode acontecer, tudo pode mudar, entretanto. Podes pôr hoje, podes fazer um post hoje e depois, pronto, é desde ontem. Amanhã a gente dirá desde ontem. Não, eu provavelmente vou postar, aliás, eu tenho, às vezes vou ilustrando de vez em quando, vou fazendo trabalho fora do trabalho, mas também acho que faz parte de qualquer profissional. Eu realmente senti-me esgotada durante muito tempo, porque pronto, trabalho e muitas vezes, quer dizer, acabo por ficar esgotada criativamente e... Fazer desenhos cansa, pessoal, então. Pensam o quê? Mas pronto, eu na altura acabei por não postar mais, porque estava mesmo cansada de desenhar. Acaba por ser um bocado isso. Mas é preciso descansar, também é importante. Mas se calhar vou postar mais um bocadinho, vamos ver. Vou ficar a ver. Pronto, é isso. Não tenho mais nada a dizer, não tenho mais perguntas. Olha, obrigada por teres vindo. Obrigada por me teres contactado, apesar de que nós falamos regularmente fora de... Mas isso não conta, isto é diferente. Mas pronto, obrigada por tudo e pronto, espero que o pessoal também se junte à nossa indústria. Não a indústria, mas pronto, que o pessoal fale mais sobre arte e sobre arte digital. Eu sei que em geral que pelo menos cá em Portugal não se fala muito e eu acho que faz bem a pessoa que está a começar a entrar dentro da área ter um bocado a noção do que é que atualmente se passa no mercado e etc. Certo? Para isso basta juntarem-se ao nosso grupo do Atuga Network no Facebook ou então no nosso site, que também temos lá um fórum para quem quiser discutir, fazer perguntas, o que quiser. Pronto, então é isso, malta! Até ao próximo episódio!